Eu sou o Vilton Reis, professor de escrita criativa, e se você quiser conhecer aí meus cursos online para escritores, acesse esse link que está aparecendo aqui na tela ou clique no primeiro link da descrição desse vídeo. Hoje nós vamos falar aí sobre a narrativa ou o narrador superficial. Chegamos ao capítulo 25 da nossa série A Arte da Ficção baseada no livro do David Lloyd. Por que esse assunto, do narrador superficial? E aqui, superficial, pelo menos nesse vídeo, nesse assunto, não tem uma conotação negativa. Apenas a gente está querendo dizer que é o narrador que fica na superfície da narrativa, que não entra na mente do personagem. E também, se você quiser uma outra explicação a respeito disso, que eu até gosto mais desse outro ponto de vista, eu vou deixar um artigo aqui embaixo sobre focalização. Porque, na verdade, o narrador que a gente vai falar é, na verdade, a focalização externa do personagem ou da história. Então, fique nesse vídeo para entender um pouco mais e, se possível, leia esse artigo aí para complementar seus conhecimentos. O David Lloyd começa levantando uma pergunta: por que o romance superficial nos incomoda? E por que ele está levantando essa questão? Porque parte da história da evolução desse gênero romance, que alcançou aí o status de gênero que mais vende, talvez, Depende, tem países onde os livros de não ficção vendem bem mais que os romances, Mas esse gênero tão específico aí, por que quando ele é feito a partir de uma narrativa externa, que não entra na mente dos personagens, isso nos incomoda? Basicamente porque a história da evolução do romance é a história de cada vez mais a narrativa entrar na mente do personagem. A gente já tinha isso lá em Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Mas a coisa se tornou muito mais profunda quando a gente chega em Dostoiévski. E quando a gente entra no século XX, aí vem uns caras malucos, tipo James Joyce, Proust, Virginia Woolf, todos esses grandes escritores e escritoras que nos levaram cada vez mais profundo à mente do personagem. E nós estamos tão acostumados sem saber disso, que quando a gente lê uma coisa que é só externa, nos causa uma estranheza muito grande. Eu li 2 romances assim, pelo que eu lembro, que é O Falcão Maltês, do Dashiell Hammett, e Onde os Velhos Não Têm Vez, que é um livro do Cormac McCarthy, que tem o filme, Onde os Fracos Não Têm Vez, mas o livro é Onde os Velhos Não Têm Vez, que a narrativa também não entra na consciência dos personagens. E o exemplo que o David Lloyd usa para ilustrar o capítulo 25 é um romance chamado As Liberdades Amorosas de um Casal, de Malcolm Bradbury, foi publicado em 1978. E eu nunca tinha ouvido falar também desse romance, já que a base de referências que ele traz é muito da literatura inglesa. Mas acho interessante, nós podemos analisar algumas coisas. Por exemplo, que o personagem, que a narrativa mais segue, que a história segue, não dá para julgar as motivações dele, porque a gente não tem acesso aos pensamentos dele. Essa é uma colocação que o David Lloyd faz. Então como é que a gente vai saber por que o personagem toma tal decisão? O que vem do passado dele, da personalidade dele, que justifique tal decisão? Isso nos coloca num terreno, enquanto leitores, de desconforto muito grande, muito interessante. E aí o escritor ainda agravou mais essa situação, colocando a história no presente. Então dá uma ilusão ainda mais de narrativa superficial. Se você for fazer isso aí, cuidado. Fazer uma narrativa que se atém à superfície da história sem entrar no psicológico dos personagens e ainda no presente, tende a ser uma coisa muito ruim, Mas pode ser que você consiga fazer uma coisa boa. Vamos lá. E até torna-se um pouco mais parecido com a linguagem cinematográfica. Mas óbvio, ainda bem longe, que a gente está falando de palavras, não de imagens. Além disso, o escritor eliminou os verbos de send, que saiu um vídeo até recente aí, onde eu falei sobre o assunto. Então, os diálogos não estão em novas linhas, não tem o verbo de send para dizer quem diz o quê, e o leitor tem que apenas deduzir a partir dessas pistas. Olha, fica uma coisa até meio que sherlockiana aí. O próprio David Lloyd diz que a recepção do romance causou muito essa perturbação nos leitores. Então olha só o que é o poder de uma narrativa externa, de uma focalização externa.
ou de uma narrativa superficial, que eu não gostei muito dessa expressão que o Lodge utilizou, mas talvez é porque o significado se perde na tradução, né? E ele diz que houve uma adaptação dessa obra feita pela BBC em formato de filme. E o que aconteceu? Pelo ator principal, né, que segundo ele foi excelente, que é o senhor Anthony Sher, no papel de Howard Kirk, que é o protagonista da história, ele teve que interpretar as situações. E ele interpretou isso como um personagem extremamente manipulador, né, controlador e etc. E aí roubou parte do encanto da história que se tinha no romance. Né? O próprio crítico, ele não quer dizer que o filme é ruim. Como mídia filme, ele é uma história. Como mídia romance, ele é outra história. Porque a abordagem é diferente, o que se mostra é diferente e o que se cria para o leitor deduzir é diferente. Então as experiências são totalmente diferentes. E assim o filme rouba, né, parte do jogo interpretativo que no livro era jogado nas costas do leitor. Então fica aí, né, essa reflexão, essa nova ferramenta, caso você não conhecia, de maneira de contar uma história, narrando ela externamente. Exige uma certa habilidade, porque você vai ter que demonstrar coisas dos personagens a partir de ações deles, não a partir de fala. Isso é o mostre-me e não conte do Hemingway levado ao extremo. Nem ele escrevia assim. Então fica aí essa nova ferramenta para vocês. Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dê sua curtida aqui, né? Inscreva-se no canal para continuar acompanhando os vídeos dessa série. Siga-me nas redes sociais. E é isso. Até nosso próximo vídeo.